Até que enfim saiu a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro, que foi apresentado então para o Supremo Tribunal Federal. Agora sim, agora Bolsonaro foi denunciado pela PGR. O certo é esse caminho, tá? É esse caminho. Até então, enquanto estava apenas com o papel da Polícia Federal nas investigações e também nas denúncias da Polícia Federal, ainda não havia assim uma denúncia formalizada, tá? Acertadamente, se a gente pegar do ponto de vista jurídico, os trâmites que devem percorrer, né? Os trâmites certos. Então, quem apresenta a denúncia é a Procuradoria-Geral da República. E agora foi ontem, dia 18 de fevereiro. Hoje, portanto, quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Como foi apresentado, então, a denúncia contra o Bolsonaro, que era esperado, né? Um monte de gente estava esperando que isso acontecesse. Havia rumores até de um certo desânimo, né? Que, de repente, isso não pudesse acontecer de forma tão cedo, de repente, não pudesse acontecer essa denúncia. Enfim, o que foi previsto, já tinha alguns rumores também na própria imprensa, juristas e tudo mais, que essa denúncia ela iria acontecer pelo menos nesse mês ou, de repente, depois do Carnaval. Mas alguns já tinham essa previsão de que antes do Carnaval essa denúncia seria, então, apresentada. Tá bom? Por isso que nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês os principais pontos e argumentos da denúncia da PGR contra Bolsonaro. O que está pesando mesmo contra o Bolsonaro? Aí é bom a gente entender que é o seguinte, os pontos, assim, básicos, por enquanto, que está sendo, assim, primeiramente apresentado pela PGR, diz respeito a tudo o que envolve a questão da tentativa de golpe, a tentativa de golpe de Estado, tá? Houve todo um planejamento, tem toda como se diz assim, uma coleta de provas, e é a partir dessas provas, dessas coletas de provas, então, que a PGR apresentou, então, essa denúncia, tá certo? O que a Polícia Federal apresentou para a PGR, e a PGR analisou tudo, muito bem analisado, minuciosamente, tá? E foi nesse sentido, então, que foi apresentado a denúncia contra o Bolsonaro. Ex-presidente, portanto, foi denunciado suspeito de ter papel de liderança em plano de golpe de Estado. A denúncia de 272 páginas da Procuradoria-Geral da República aponta o ex-presidente Bolsonaro como figura central em uma trama de golpe de Estado no Brasil. O documento, assinado pelo procurador-geral Paulo Gonet, elenca datas, fatos, mensagens, geolocalizações, depoimentos e documentos que apontariam para uma suposta organização criminosa instituída para manter o Bolsonaro no poder. Era uma tentativa assim de manter o Bolsonaro no poder, mesmo que ele perdesse as eleições, tá? Entenda os principais pontos, né? Ataque às urnas. A denúncia apresenta elementos e mensagens de que um grupo liderado pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, incumbiu militares de repassar informações falsas sobre a lisura da votação e supostas fraudes nas urnas, que nunca foi comprovado. Lembra de toda essa... que até hoje, né? Até hoje eles ainda ficam com essa ladainha de fraude de urna, essa coisa toda que nunca foi comprovado. Cid apontou em delação que Bolsonaro ordenou que um novo relatório feito pelo Ministério da Defesa não deixasse claro sobre fraudes após as eleições. Isso porque não teria gostado do primeiro relatório, que apontou que não houve fraude, diz a PGR. Como ele não gostou do primeiro relatório, então queria apresentar um outro, né? Um outro mais fraudulento ainda, né? O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos, diz a denúncia. Isso é o que está no teor da denúncia. O núcleo crucial. A PGR aponta que a organização criminosa tinha um núcleo crucial para tomar as principais decisões. Fariam parte, então, desse núcleo crucial o Bolsonaro, ele próprio, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno,
Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o general Braga Neto. A PGR aponta que Mauro Cid era o porta-voz de Bolsonaro no esquema. A BIM paralela. O monitoramento ilegal realizado por um grupo da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, também faz parte da denúncia. A PGR aponta que o órgão e seus meios tecnológicos foram usados na trama golpista para monitorar autoridades e desafetos do então, o presidente, tá? Que era o Bolsonaro. Então, foi uma trama, tá, utilizada pela ABIN para poder investigar quem era contra o Bolsonaro. Tá certo? Para construir os ataques virtuais, o grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado, diz a PGR. Ou seja, eles utilizavam então a ABIN, tá, com esse intuito criminoso, tá, de fazer ataques virtuais, que foi o que aconteceu e muito nas redes sociais. Reuniões de Bolsonaro. A PGR menciona reuniões que fizeram parte da trama golpista. Entre elas, a reunião ministerial de 5 de julho de 2022, data em que teriam dito para virar o jogo, abre aspas aqui, fecha aspas, né? Para virar o jogo, e manobras sobre o assunto. O vídeo da reunião foi encontrado no computador do Mauro Cid. Também cita a reunião realizada com embaixadores em 18 de julho de 2022, quando Bolsonaro, enquanto presidente da República, convidou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no país, bem como diversas autoridades brasileiras, ao Palácio da Alvorada, que isso aqui é bem lembrado, né? Aquele período que ele reuniu, tá, uma série de diplomatas, né, estrangeiros. Ali ouviram comunicação sobre a falta de confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a apuração adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, era uma reunião com esse objetivo, tá, de passar toda uma informação falsa, que não era verdadeira, tá, para os diplomatas que estavam ali. Blitz da PRF em 2022. A investigação das Blitz da Polícia Rodoviária Federal tem papel de destaque na denúncia. A PGR incluiu esse inquérito no bojo e aponta que os bloqueios realizados tinham o objetivo de manter Bolsonaro no poder. No segundo turno das eleições, a PRF parou mais de 2.000 ônibus no Nordeste, reduto eleitoral do petismo. A investigação diz que o objetivo era evitar que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação, né? Que foi o que aconteceu no período eleitoral. Decreto golpista e encontro com as forças. A PGR destaca que no dia 6 de dezembro, Bolsonaro recebeu de Felipe Martins a minuta de decreto que detalhava diversos considerandos, fundamentos dos atos a serem implementados, apontando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e decretando, no final, a realização de novas eleições. A investigação diz que Bolsonaro fez ajustes na minuta e, após a aprovação, começou a se reunir com os comandantes militares. No dia seguinte, Bolsonaro apresentou a primeira versão aos comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, segundo a PGR. A reunião foi confirmada por Mauro Cid e pelo general Freire Gomes, bem como o teor do decreto que previa a prisão de Moraes. Freire Gomes disse em depoimento que avisou a Bolsonaro que não faria parte do plano de golpe. O plano Punhal Verde e Amarelo. Lembra do plano Punhal Verde e Amarelo? Dentro da trama golpista, a PGR aponta um núcleo criado para neutralizar, assassinar, né, Lula, Alckmin e Moraes. O plano foi encontrado nos equipamentos do general Mário Fernandes e descoberto com base em mensagens nos celulares dos militares. As mortes seriam por explosão e envenenamento no dia 15 de dezembro de 2022. O atentado ao ministro do Supremo Tribunal Federal serviria para restringir de forma violenta o livre exercício dos poderes constitucionais. 8 de janeiro. A PGR destaca com ênfase os atos de denúncia como o último ato da trama golpista. O 8 de janeiro, então, seria o último, tá? Que iria, como se diz assim, ser o ponto final, né? Aonde o golpe iria se consumar. Diz que as ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Ato final,
voltado à disposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. A PGR aponta que os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. Esse é o resultado do 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu denúncia contra 34 pessoas na investigação que aponta uma trama golpista no país que teria o objetivo de manter Bolsonaro na presidência mesmo após sua derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente foi um dos denunciados na peça de Gonet, acusado dos seguintes crimes. Isso que pesa ao Bolsonaro: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Gonet entendeu que, como apontou a Polícia Federal, o ex-presidente seria responsável por liderar a organização criminosa citada. Então, Bolsonaro seria o líder, o grande líder. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes, diz trecho da denúncia. A acusação representa a etapa mais avançada de uma investigação contra o ex-mandatário do Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal concluiu que o político cometeu crimes em ao menos 5 investigações que também tramitam no tribunal. Em 3 delas, Bolsonaro foi indiciado. Quais são os próximos passos, então? Assinada por Gonet, a denúncia foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso da Suprema Corte. Com a apresentação da denúncia, Moraes dará o prazo de 15 dias para os advogados de Bolsonaro apresentarem defesa e eventuais contestações. Se assim houver, o ministro abrirá vista à PGR para responder aos questionamentos em até 5 dias. A seguir, a denúncia volta ao STF e Moraes avaliará a acusação e os argumentos da defesa. Não há prazo para análise. Quando o caso estiver apto para julgamento, o ministro liberará a denúncia para análise da primeira turma do STF, que julgará o caso e decidirá se transformará os 34 denunciados em réu ou não. Se a denúncia for aceita, será aberta uma ação penal, com a coleta de provas e depoimentos de defesa e acusação. Significa que ainda tem muita coisa, né? Ainda vai ser um processo um pouco demorado. Então, pelo menos um passo foi dado, né? Essa denúncia que foi apresentada pela PGR. E vamos ver agora, vamos acompanhando os próximos passos, tá certo? E o que a gente quer é que haja assim, justiça nessa coisa toda. Esse é o ponto básico, que haja justiça. E a justiça é a condenação do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa ser condenado, tá? Pagar por muita coisa, por muitos erros, por muitas barbaridades que praticou aqui no nosso país, tá certo? E aí o que a gente precisa entender também, porque além dessas denúncias, tem outras denúncias. Vocês podem ver que a questão da vacina não entrou aqui, tá? Que é outro tipo de denúncia, e uma série de outras denúncias contra o Bolsonaro. Então, crimes pesando sobre suas costas, tem muitas. São muitas mesmo, tá? Agora, a gente sabe que a justiça, ela sempre tem algumas coisas que não caminham de forma tão certa como deveria, ou como às vezes nós esperamos, como nós almejamos. Nem sempre é dessa maneira. Porque tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas, e a gente tem que sempre entender que a justiça, ela sempre tem uma tendência de defender o poder, defender quem é mais rico, poderoso, essa coisa toda. Infelizmente. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.